Nós vamos falar aqui nessa noite brevemente sobre 3 porquês. Nós vamos responder a 3 porquês. Em verdade, estamos falando sobre a manifestação da salvação em Cristo Jesus e o seu resultado. Então, a salvação e seu resultado. Então, nós vamos responder a 3 porquês que muitos querem resposta. Muitos que nós vamos compartilhar a mensagem do Senhor querem saber, buscam saber. Nós podemos encarar aqui a mensagem dessa noite, queridos, como uma aula inaugural da escola ministerial, que vamos falar sobre evangelismo pessoal. Nós precisamos responder aos 3 porquês a respeito da salvação. O primeiro deles é: por que Jesus veio ao mundo? Por que Jesus veio ao mundo? Porque ele, sendo Deus, abriu mão de estar assentado à destra do Pai, a ser Deus, esvaziar-se de si mesmo, sofrer as mazelas que sofreu, viver como homem, ser rejeitado, como diz Isaías 53, que ele foi rejeitado dos homens, oprimido, de quem os homens viraram o rosto. Por que Jesus veio ao mundo? E eu gostaria que você abrisse, por gentileza, sua Bíblia no livro dos Hebreus, o capítulo 9, a carta aos Hebreus, o capítulo 9, o verso 26, a parte A, que nós começamos a responder essa pergunta: por que o Senhor Jesus veio ao mundo? A parte B do versículo diz assim: agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Por que Jesus então veio ao mundo? Queridos, para aniquilar o pecado por si mesmo, fazendo-se sacrifício por nós. Jesus veio ao mundo para resolver o problema do pecado. Se nós não soubermos e não entendemos a resposta a essa questão, queridos, para quando formos indagados, levar a mensagem com graça às pessoas, nós teremos resposta vazia. Nenhum de nós pode resolver o problema do pecado. O pecado se tornou insolúvel, ou seja, sem condição de solução para nós. Por quê? Porque estávamos envolvidos. Quando o Senhor Deus lá no Éden, o Pai em sua plenitude, no Filho, no Espírito, no Pai, Deus em sua plenitude, disse ao homem: no dia que você comer do fruto dessa árvore, você morrerá. Ou seja, o teu espírito deixará de controlar o teu corpo e a tua alma, você vai ficar à mercê da morte, separado de Deus. A partir daquele momento, o homem se tornou escravo dos espíritos malignos, dos demônios, porque o seu espírito, a sua parte imaterial, que tem relacionamento com Deus, que é o nosso espírito, e é nele que há a testificação de que nós somos os filhos de Deus. Diz as Escrituras que o Espírito mesmo de Deus fala ao nosso espírito que nós somos os filhos de Deus. Esta é a garantia, esse é o penhor da salvação. O Espírito de Deus fala ao nosso espírito de que nós somos os filhos de Deus, que nós temos a salvação. Se esta comunicação não for efetiva em nós, não houver em nós a comunicação do Espírito que nós somos os filhos de Deus, tem alguma coisa errada com você. Quando nós perguntamos assim: e aí, tem certeza absoluta de sua salvação? Se Jesus voltar agora, você sobe com ele? E aí, se você tremeu nas bases, é porque o Espírito de Deus não testificou com o teu espírito, não falou ao teu espírito que você é filho de Deus. E aí então há um vazio. O vazio do Espírito de Deus na nossa vida, queridos, importa necessariamente na apresentação de demônios. Os demônios estão no lugar do Espírito de Deus. E aí a dúvida, a incredulidade, a morte, a dor se apresentam. Mas quando nós cremos que Jesus resolveu o problema do pecado,
O pecado já não importa mais em separação entre nós e Deus, como está em Isaías 59:2. Isso já não faz mais efeito em nós. Isaías 59:2 diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e Ele encobre o rosto de vós para que vos não veja nem ouça. Isso não mais tem efeito sobre nós, porque não estamos mais sobre essa condenação. O Espírito de Deus se alinha ao nosso espírito pela fé, reúne-se a nós pela fé, e aí fala em nós que nós somos os filhos de Deus e que temos salvação. Romanos 8:1 diz: agora pois nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diga ao irmão que está ao seu lado assim: Jesus veio para resolver o problema do pecado que te afasta de Deus. Tem pecado na sua vida aí que está te afastando de Deus, está te causando dor? O Espírito de Deus veio para resolver este problema pela fé em Cristo Jesus. Lá na cruz, Jesus pagou o preço do pecado. 1 João 1,7, como diz, daqui a pouco nós vamos citar esse versículo: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Jesus resolve o problema do pecado na cruz. Agora não tem mais condenação sobre nós. Ainda abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 João, primeira carta do apóstolo João à igreja, no capítulo de número 3, o verso 5, ele diz assim: sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Jesus se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Queridos, em Cristo o problema do pecado já não existe para nós. Mas pastor, isso quer dizer então que estou completamente resolvido o problema do pecado? Exatamente isso que você está ouvindo. Está completamente resolvido o problema do pecado. O pecado já não causa condenação para mim e para você. Jesus lavou-nos do pecado, sem mérito algum a nós. Ele lá na cruz derramou o seu sangue, e pelo seu sangue nós somos lavados. Diga para o seu irmão assim: o pecado não tem domínio sobre você. Mas pode ser que uma perguntinha esteja afligindo os seus ouvidos e o seu coração. O pecado não tem domínio sobre mim, o pecado não leva mais à perdição, mas por que eu ainda vivo pecando? Calma, nós chegaremos lá. O segundo porquê, queridos, que nós vamos aqui responder em relação à salvação em Cristo Jesus: porque morreu o Senhor. Por que morreu Jesus na cruz? Se Ele é Deus, se Ele é Senhor de todas as coisas, por que se tornou necessária a sua morte? Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 15, versículo 3, responde essa questão. Vamos abrir por gentileza aí sua Bíblia, para acompanhar a resposta importantíssima para você. Primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 15, verso 3. O texto diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Ou seja, Paulo ensinando aquilo que ele recebeu. O que eu recebi do Senhor, isso também eu entreguei, ensinei para vocês, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso respondeu o primeiro porquê. Segundo as Escrituras, verso 4, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até hoje, porém alguns já dormem no Senhor. Depois foi visto por Tiago mais tarde e por todos os apóstolos. A segunda pergunta: por que morreu
Jesus, a primeira foi porque foi necessário que ele viesse ao mundo. Agora, por que que ele foi à cruz? Ele foi à cruz, queridos, para de uma vez por todas, para nunca mais necessitar de sacrifício, para que ninguém mais precise morrer, para que não haja nenhuma outra pregação a não ser de que Ele é o Senhor da ressurreição, de que Ele é o Senhor da nova vida. E não só foi à cruz e morreu, mas também foi sepultado, e depois de sepultado, ressuscitou, e hoje vive para todo sempre, com testemunhas oculares de que Ele ressurgiu dentre os mortos. Então, por que foi necessário que Jesus morresse? Foi necessário que Jesus morresse, queridos, para, de uma vez por todas, solucionar o problema do pecado. Não precisa mais de sacrifício nenhum, não precisa mais de pagamento nenhum por isso. Eu e você não precisamos sacrificar animais, eu e você não precisamos comprar uma passagem para o céu, eu e você não precisamos mais morrer para que a salvação se estabeleça. Nós não precisamos mais fazer e nem produzir nenhum sacrifício, porque todo o sacrifício já foi feito por Jesus. E isto é que é o fantástico, porque nós somos salvos, é pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem por mérito vosso, mas é dom, é dádiva, é presente de Deus. Diga ao irmão que está ao seu lado assim, ó, você não precisa mais fazer sacrifício. Eu não preciso ser bonzinho para ninguém, eu não preciso querer sair fazendo boas ações para ninguém para ser salvo. Eu não preciso mais pegar na mão de alguém que precisa atravessar a rua como um escoteiro e ser um bom menino e ajudar a atravessar a rua. Eu não preciso dar cestas básicas aos pobres para que eu seja salvo. Não, eu sou salvo porque Jesus morreu na cruz no meu lugar, porque Ele substituiu a minha morte, e agora o sacrifício feito, está feito, não há mais sacrifício. Ué, pastor, então o senhor está dizendo que eu não preciso ajudar ninguém? O senhor está dizendo que eu não preciso mais dar cestas básicas a ninguém? O senhor está dizendo que eu não preciso mais ajudar ninguém a atravessar a rua, que eu não preciso socorrer ninguém? Não, isso não vai me dar salvação, porque a salvação vem por crer em Jesus. Diga ao seu irmão, a salvação vem por crer em Jesus. Só que nós aprendemos um detalhe: tudo que acontece, queridos, tudo que ocorre, tudo que Deus fez, foi segundo as Escrituras. Repita comigo, segundo as Escrituras. Vocês estão morrendo desse jeito, é para ganhar da chuva, gente. Segundo as Escrituras, bem alto. A chuva ainda está ganhando. Segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras quer dizer conforme a palavra de Deus, não é conforme eu acho, não é conforme você pensa, não é conforme os homens dizem, mas é segundo o que as Escrituras dizem, é segundo o que Deus diz. É o que Deus diz é que importa, é a forma dele é que tem que ser observada, e a forma dele diz que é pela graça que nós somos salvos. Mas uma vez salvos pela graça, nós precisamos construir, nós precisamos viver em paz com Deus, nós precisamos pacificar a graça de Deus em nós, a justiça de Deus em nós. Nós precisamos estar alinhados com as Escrituras, nós precisamos estar em vereda direta com as Escrituras, sem criar nenhum desvio. Tem que ser segundo as Escrituras. E segundo as Escrituras, meus queridos, nós precisamos nos submeter ao governo pleno de Cristo. Repita comigo, segundo as Escrituras, eu preciso estar no governo de Deus, sob o comando divino. Aí por isso, queridos, é que nós devemos obedecer às Escrituras. Jesus disse: aquele que me ama, aquele que tem relacionamento comigo, guarda a minha palavra. E aí, por guardar a palavra, queridos, por viver pela palavra, uma vez que nós somos salvos por meio da fé, aí todas as coisas
precisamos observar? Conforme as Escrituras, precisamos amar uns aos outros. Disse Jesus: aquele que me ama, guarda a minha palavra. Então, se guarda a palavra, Ele exigiu de nós que nós amemos o próximo como a nós mesmos. Ele exigiu que nós amemos o Senhor sobre todas as coisas. Ele exigiu que nós guardemos todas as diretrizes das Escrituras. Então nosso papel é socorrer o mundo, o nosso papel é fazer discípulos de todas as pessoas. Isso é obediência às Escrituras. O nosso papel é levá-los a conhecimento de Deus. O nosso papel é torná-los discípulos do Senhor. O nosso papel é socorrer os fracos. O nosso papel é socorrer as viúvas. O nosso papel é cuidar da causa dos órfãos. O nosso papel é estender a mão ao oprimido, ao cansado, ao sobrecarregado, como o escape de Deus para essa geração oprimida do diabo. Isso é viver conforme as Escrituras. Mas só viveremos conforme as Escrituras verdadeiramente se nós entregarmos a nossa vida pela fé ao Senhor Jesus, que foi à cruz para resolver o problema do pecado. Terceiro e último porquê. 1 Pedro capítulo 2, verso 24 é o texto dessa noite. Por quem Jesus morreu? Por quem Jesus morreu? Abra sua Bíblia, por gentileza, mais uma vez em Romanos capítulo 5, verso 6. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo de número 5, em seu verso 6. Por quem Jesus morreu? Jesus não veio, queridos, para os sãos. Jesus não veio para os bonzinhos. Jesus não veio para aqueles que não precisam dele. Jesus veio para mim. Jesus veio para aquele que entende que precisa de Deus. E a palavra diz assim: porque Cristo morreu, ou melhor, desculpa, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluia. Cristo morreu, queridos, pelos ímpios. Cristo morreu por aquele que não tinha nenhuma condição de por si mesmo mudar, por nenhuma força por si mesmo transformar a sua vida. E eu creio no nome de Jesus que essa noite a palavra está sendo pregada para alguém assim. Você já tentou de todas as formas mudar a sua vida, tentou mudar os seus hábitos, mudar a forma como você age, já tentou de todas as maneiras mudar seu comportamento, seus hábitos, mas isso se torna impossível aos seus olhos. Parece que não tem saída nem solução. Sabe o que Jesus está falando para você? Foi por você que eu morri, foi por você que eu vim, foi por você que não tem outra saída. É por você que o diabo está dizendo que você não tem salvação. É por você que o diabo está dizendo que não tem possibilidade de transformação, não tem mudança. É para você que nessa noite o diabo tem constantemente, os demônios têm dito à sua vida que você não tem força, que você não vai conseguir mudar o rumo da sua história. O Senhor Jesus está dizendo aqui nessa noite para mim, para você: foi por você que eu fui à cruz, foi a tua morte que eu aniquilei na cruz, foi a tua salvação que eu providenciei por lá. Agora, por mim,
eu digo a você, diz o Senhor, você está livre da ira divina, você pode ser salva, você pode ser salvo, você tem possibilidade de nova vida. Deus resolveu o problema da sua vida, aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, queridos. Quando Pedro fala, levando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas feridas, fostes sarados. O Senhor Deus está dizendo, queridos, pela sua palavra, que lá no madeiro, na cruz, lá naquela situação terrível de dor, Ele resolveu o problema da nossa morte. Agora, o que precisamos fazer é viver, como diz as Escrituras, em novidade de vida. O que seria novidade de vida? Nós precisamos viver em novidade de vida. O que é novidade de vida? Nova vida. A palavra de Deus fala que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. E a única forma que nós vivemos em nova vida é deixarmos ser tratados pelo Espírito Santo, por meio do discipulado, por meio da nossa célula, por meio do relacionamento na comunhão com os irmãos. E eu quero, por gentileza, agora convidar você a colocar de pé. Depois que você já sabe que Jesus veio ao mundo por causa do problema do pecado, e Ele resolveu o problema do pecado. Ele foi à cruz para que nunca mais tivéssemos nenhum problema com o pecado. E Ele morreu lá na cruz e venceu a morte. Não foi por qualquer pessoa, não. Foi por mim, foi por você. Diga a pessoa que está ao seu lado, foi por você. Agora, a decisão quanto a viver novidade de vida é minha, ela é sua. Eu só preciso tomar a boa decisão. E eu quero, por gentileza, que você curve sua cabeça, feche seus olhos. Eu vou orar com você. Senhor Deus, no nome de Jesus, nesta hora, Senhor, depois de compartilharmos a Tua palavra, nós estamos aqui agora, Senhor, deixando o Teu Espírito Santo trazer à nossa mente, Senhor, a nossa alma, a boa reflexão da necessidade que cada um de nós tem de reconhecer o Senhor como o nosso Salvador, como o nosso governador. Jesus, diante desta boa reflexão, que Teu Espírito que convence-nos do pecado, da justiça e do juízo, agora toque profundamente, Senhor, na vida de cada um de nós, levando-nos, Senhor, a refletir e tomar a boa decisão também, por ser uma nova criatura no Senhor, no nome de Jesus. Ó Jesus, o Senhor que produz os resultados, tenha liberdade entre nós agora. É a nossa oração, Senhor. Uma vez conhecendo a salvação em Cristo, queridos, o Senhor está falando para você: eu estou de braços abertos por ti. E eu quero orar com você, junto com você, que já estava achando que não tinha solução para você, não havia mais espaço na sua vida, talvez. Você está vindo até, gosta muito de vir ao templo para celebrar, participar da célula, mas sem força nenhuma, um cargo pesadíssimo sobre os seus ombros.
sentindo que não há solução para você, parece que não há mudança, não há vislumbre de futuro, mas o Senhor disse assim: eu preparei para você o melhor. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem se passou pela mente humana, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Está lá na carta do 1 Coríntios capítulo 2, verso 19. Então saia do seu lugar, por gentileza, e venha aqui à frente, nós vamos orar juntos. Eu quero orar por você, para que Deus possa fortalecer a você, para manter a sua caminhada, para não desanimar, por mais que os percalços sejam grandes, por mais que a dificuldade seja quase que aos seus olhos intransponíveis. Para Deus não há nada que seja impossível, tudo é possível, Ele tudo pode fazer, Ele tudo pode solucionar. Mas quem muda as situações é Ele mesmo, e você precisa se entregar ao Senhor. Você não pode deixar para depois. Você não pode deixar para a semana que vem. Você não pode deixar para o ano que vem. O teu encontro com o Senhor é agora. A mudança transformadora de Deus na sua vida é para já. Não é para amanhã, é para hoje. Foi por isso que Ele providenciou que você estivesse aqui, para ouvir esta palavra de mudança, porque é para agora,
É para já. Põe a mão à altura do seu peito e diga para Deus: Senhor, é para agora que eu quero, Senhor. Eu quero é para agora, Deus. Eu preciso para já, Senhor. Diga para Deus: Senhor, eu preciso para já. Deus, no nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Deus, diante do Senhor, reconhecendo o teu governo, reconhecendo, Senhor, que foi o Senhor quem providenciou a nossa vitória eterna lá na cruz. Em agradecimento ao Senhor, em reconhecimento, Senhor, a Ti, nós nos curvamos, nos rendemos, recebemos a Tua salvação, ó Pai. Agora no Senhor, ó Deus, reputamos a Ti, no Senhor, reputamos a Ti, Senhor, a nossa salvação, nosso reconhecimento. E assim, ó Deus, nos curvamos, nos submetemos, colocamos, Senhor, prostrados ante a Ti, com nossa alma, para dizer: governa sobre nós, para dizer: socorra-nos, para dizer: nos ajude, Senhor, para dizer a Ti: estenda as Tuas mãos, mantenha a Tua mão estendida para, Senhor, nos salvar e abençoar. Obrigado por nossa salvação, obrigado pela vitória, obrigado, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo da nossa vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Levante suas mãos agora e agradeça o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela minha salvação. Obrigado pelo livramento. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra na minha vida, no nome de Jesus. Essa é a nossa oração, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Dê um abraço apertado nas pessoas que estão aqui à frente, estão próximas a você, e diga: eu abençoo a sua vida, eu abençoo você no nome de Jesus. Lideranças de olho, né? No nome de Jesus, eu abençoo a sua vida.